Fala galera, começando aí mais um bate-papo saudável, bate-papo do dia a dia, um bate-papo cabeça. Já há algum tempo a gente tem esse projeto, a gente já vem nessa caminhada, a gente vem sempre refletindo sobre alguns temas, alguns assuntos que são interessantes. E hoje eu estou aqui com meu amigo mais uma vez, o Ambrósio. Tamo junto, seja bem-vindo mais uma vez, né? Aí já é nosso parceiro. Então, eu espero que vocês curtam esse nosso bate-papo aqui. Fiquem à vontade aí depois para comentarem. E é isso. Fica à vontade, viu, Ambrósio? Pronto, para mim é um prazer estar aqui, que já estive aqui, né, nessa sala, né, num podcastzinho falando sobre a história da humanidade. E o ambiente está ficando mais aconchegante e um dos nossos projetos é esse, tirar um dia aqui para a gente ter o hábito de refletir, fazer reflexões que são importantes. A nossa vida no cotidiano, quando a gente olha para a vida, Pode falar mais próximo. quando a gente olha para a vida, falar um pouquinho mais próximo Isso, aqui. pode puxar mais. Certo. A gente sempre olha para o cotidiano e esse hábito, até as minhas redes aqui eu botei hábito de refletir, Balcast aqui, fazendo parêntese aqui, sigam os nossos perfis, né? Balcast, tenho aqui o hábito de refletir, tem os canais também, tem o meu, tem o canal. Vamos passar? Quiser passar já, né? Balcast, tem. A gente vai estar lançando nossos perfis individuais e colocando lá sobre o Balcast, sobre o meu, que é o hábito de refletir, e também no YouTube, né, as nossas contas, porque esse é o nosso projeto. A gente não se conhecia, apesar de ter no nome Nascimento, mas foi através de um amigo nosso que nos apresentou e a gente acabou se conhecendo. E temos muitas coisas que a gente ali reflete, né? Umas coisas que a gente analisa. Ele tem uma história também, né? Uma trajetória também, se congregou, fez parte de uma denominação cristã. Eu também fiz. A gente vai falar um pouco sobre nós, né? Nesse primeiro, podemos dizer assim, primeiro episódio, né? E vem mais, né? Vamos tirar sempre um período aqui na semana para a gente trazer algum tema, alguma reflexão, né? Pode ser de algum livro, pode ser de algum vídeo, pode ser de algum tema da filosofia, da história, da sociologia, que é uma área que a gente gosta, da teologia também, que a gente tem um pouco de conhecimento. Venhamos e convenhamos dizer aqui que nós estamos aqui para refletir. Não sabemos de tudo, não somos dono de uma verdade absoluta, né? Eu nem tenho esse conceito comigo, mas gostamos de olhar para a vida, olhar para os conceitos, olhar para as coisas e conversar, né? Refletir, analisar, e dentro dessa reflexão a gente faz questionamentos, porque na história, Sandro, uma das coisas que é característica do ser humano, não só dos seres humanos mais antigos, que a gente vai falar em outros episódios, mas do ser humano da contemporaneidade, é a reflexão através do questionamento, né? A gente questiona e ao mesmo tempo vai refletir sobre aquilo. E depois a gente vai ter outros episódios falando sobre isso. Exatamente. Vamos falar um pouco, né, sobre nós, né? Hoje aqui o bate-papo é mais... falando. Exatamente. Eu, pelo menos assim, não preparei nada de especial, até porque é um bate-papo... apresentar, né? Exatamente, um bate-papo livre. Você vai ficar à vontade aí para contar um pouquinho da sua trajetória, de como é que você teve um encontro com a fé e hoje não que você não tenha fé, mas a forma como você enxerga. Então tudo isso aí você vai ficar à vontade para falar. Se for possível, eu falo também um pouquinho da minha experiência, que eu acredito que o pessoal não está muito interessado em saber. Quando eu cheguei aqui, eu falei uma coisa pro Sandro, né? Às vezes a gente vai mudando de tempo em tempo, refletindo, né? Fazendo um ato de reflexão, alguns paradigmas da vida da gente. E isso, para certas pessoas, essa quebra de paradigma gera uma ideia de que se a pessoa não pensa de acordo com a minha consonância de fé ou de identidade religiosa, grupos, a pessoa já passa a questionar se aquela pessoa realmente crê em Deus ou se ela não crê mais, tem desesperança. Só que é um dos episódios que a gente vai falar posteriormente, quem sabe o próximo, das concepções divinas. Isso está presente na ciência das religiões, na teologia, né? O ser humano em si, na história, ele pensou sobre o divino de formas diversas, diferentes. E a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas puxando o gancho, como o Sandro, né, a minha mãe, desde quando eu nasci, ela
era cristã, né? Eu acho que aos 15, 16 anos. Só pedir para tu falar um pouquinho mais próximo. Pode puxar ele. Aos 15, 16 anos, ela aceitou Jesus, converteu, passou a se congregar numa igreja cristã e a família foi, né? Foi levando a gente ali para a igreja e tal. Apesar de hoje ela faz parte de uma igreja que eu fiz parte muito tempo, fiz muitas amizades, né? E às vezes as pessoas imaginam, você saiu, por quê, né? E vem vários questionamentos. Isso até é bom, esse momento aqui, que já está com... Meu filho tem o quê? 9 anos. Eu saí de uma igreja, Assembleia de Deus, fui ajudar um amigo meu em outra igreja, que ele estava ali sendo pastor. Aqui na Caucaia? É. Onde era? Era no Planalto. Planalto. Contorno Norte, Assembleia de Deus, depois lá no Metrópole, com o Lauro, pastor Lauro. Cara, gente finíssima, muito gente boa. Saí de lá de boa, bem, com todo mundo, conversa franca com ele, que realmente eu expus que certas coisas não daria para me se encaixar ali, porque eu tinha muitos questionamentos, eu via de uma certa forma diferente. Aí, às vezes, claro, quando você muda a sua perspectiva de viver uma religiosidade, né? Uma religiosidade não, diga até melhor, uma espiritualidade, que está dentro da religiosidade também, de forma diferente. Não se congregar. A diferença, então, para o pessoal entender, de espiritualidade para religiosidade? Pronto. Geralmente são coisas semelhantes e têm suas diferenças, mas geralmente a religiosidade, você faz parte de uma identidade, de uma igreja, de uma religião X, de uma teologia, você segue. E a espiritualidade, ela é mais abrangente, ela vai além disso. Necessariamente você pode ser alguém que tem uma espiritualidade, tem um rito ali, tem uma forma de ser, uma identidade, como assim, um estilo de vida, sem necessariamente fazer parte de uma religião X ou Y institucionalizada. E existem pessoas assim, que vão ser muitas vezes taxadas de que desigrejado, ou tá afastado, porque até a gente entende, viu, Sandro? Eu entendo essas pessoas que muitas vezes vê você até numa rede social, você fazendo uma coisa que vai de encontro àquilo que você fazia, porque você fazia parte da religião X. E até questionam, se entristece, a gente entende porque elas pensam por essa lupa. E é normal, né? Só que a gente começa a refletir e questionar coisas que... Por que é que eu não posso fazer isso se eu não acho isso errado, na minha concepção? É um conceito meu. Mas... Eu nasci em uma religião X ou Y que diz isso aqui não pode, isso aqui é do mundo, isso aqui é errado, mas eu não estou levando prejuízo a ninguém. Eu não estou prejudicando a criação. Então, é esses questionamentos que até a gente vai propor aqui. Agora, resumindo, eu me formei em teologia, me formei em história. Foi isso que... Né? Às vezes a pessoa diz que o conhecimento é um caminho sem volta. Porque você se afastou de Deus. Não, você se afastou daquela ideia de Deus, daquele sistema, daquela forma de ver Deus. De enxergar Deus. De enxergar Deus. Mas necessariamente você sempre foi um cara responsável com a família, foi um cara bom, um cara justo. Agora com ideias diferentes, que até então podem mudar. O primordial tem que permanecer, que é primeiramente amor próprio e amar o próximo, que eu acho que isso é o principal, o respeito, né? Pronto, uma coisa que você falou, e a gente quando sai de um meio... Inclusive teve agora, nesses dias, religioso, uma das coisas boas é que a gente passa a questionar sem medo. Olha lá pra câmera pro povo me ver. Questionar sem medo. É porque eu tô olhando pra essa, vai ter o corte, né? Mas vamos olhar pra aquela. Porque às vezes eu estou conversando com você, né? Show de bola. Mas uma das coisas que a gente, quando a gente sai de um meio religioso em si, ou de uma igreja institucionalizada, é que você passa a questionar sem medo. Eu tenho na minha característica muito uma pessoa de refletir, de criticidade. E isso faz parte das pessoas que buscam conhecimento, que leem muito. É natural. O ser humano, ele por si mesmo já tem seus questionamentos, suas criticidades. Seja ele religioso ou não. Ou tem uma espiritualidade diferente daquela religião X ou Y, se ele é cristão, se ele é hindu, se ele é budista, se ele é islâmico. O ser humano faz parte dele a reflexão, o questionamento. Entendendo? Então, sempre tive esse senso aguçado. E tanto questionamentos na área de conceitos da igreja, administrativa, como conceitos depois teológicos. Você, como um teólogo,
bacharel em teologia, o teólogo ele é um pesquisador, ele não deixa de ser um pesquisador. Mesmo ele tendo um conceito, uma fé, fazendo parte de uma igreja, de uma religião, de uma filosofia X ou Y, ele pesquisa a manifestação do divino naquela sociedade X, Y, naquela cultura X, naquela religião X ou Y. E ele, como sendo esse pesquisador que vai garimpando, ele pode pegar algo aqui que faz sentido para ele e algo aqui que não faz sentido. Daquela religião X, Y, ele pode, não, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. E faz parte, tá entendendo? E eu sou muito assim, de olhar as coisas, reter ali o que eu acho que faz sentido, ter uma lógica, trazer para a minha realidade cotidiana e ter um estilo de vida pautado nisso aí. Uma coisa que eu achei muito interessante você falar na última live que eu acompanhei, muito corajosa, eu lhe parabenizo, foi essa questão que você respeita muitas vezes uma pessoa que não é tão religiosa, né, mas que é justa, contribui para uma sociedade decente, contribui para um mundo melhor, mesmo sem barganhar com Deus, mesmo sem muitas vezes um ateu. Ele faz algo correto, ele vive em consonância com a sociedade dele ali, ele não é um cara cruel, não é um cara que maltrata as pessoas, ele tem uma empatia, tem um altruísmo, sem esperar retorno divino, esperar galardão, sem medo de inferno, medo de condenações, porque existem religiões que historicamente trabalham muito o medo e a culpa para dominar ali, para manter a pessoa sob um controle. Então, os camaradas fazem isso sem essa contrapartida, enquanto muitas vezes, não todos, não é uma crítica direta à religião X ou Y de alguém, mas existem muitas pessoas que se travestem da religiosidade, se dizem religiosos, praticantes, mas a hipocrisia permanece, é desonesto, fazem coisas erradas ali no escondido, na obscuridade, e se mantém numa capa, se traveste de algo santo, né? E se você vê hoje esse conceito de santidade, eu estava até vendo esse conceito de santidade dentro da religião X, pronto, o judaísmo. O conceito de santidade dentro do judaísmo não é você ser perfeito, ser isento de erros. Não é isso. Porque todos somos seres humanos, podemos se equivocar, podemos estar errado e rever nossos conceitos, mas é alguém que procura evoluir aqui como pessoa, em consonância com o meio ambiente, com a vida, com as pessoas, andar em harmonia, respeitar. Esses conceitos universais que em marcos civilizatórios, em sociedades civilizatórias, a gente tem conceitos de viver em harmonia, de viver dentro das regras, respeitando o espaço do outro e tudo. E às vezes isso independe de religião. Eu vi uma vez o cara dizendo, a Europa, as igrejas fecharam muitas vezes, o maior nicho de ateus é na Europa, porque as pessoas esfriaram. Mas às vezes não é, as pessoas buscaram conhecimento até o ponto de entender, de atingir, vamos supor, uma maioridade, que elas não precisam de um amuleto, de um guia, de um local para terem Deus, para terem espiritualidade, para serem felizes, mas elas se encontraram dentro do estilo de vida dela. Inclusive, pode fazer uma pesquisa quem estiver acompanhando aí esse bate-papo, né, ver esse episódio aqui depois, são exatamente os países que não professam nenhum tipo de fé, nenhum tipo de religiosidade, que são os mais organizados, né? Tem menos guerra. Tem menos guerra. Menos conflito interno, exatamente, guerra civil. E economicamente, você pode ver o Japão, né? O Japão também, que é um desses que está no Japão. Meio. Então, assim... Quebrando aquela ideia de que quanto mais um país tem religião, um país é religioso, ele é mais... Ele tem Deus, ele é mais... Nem sempre. Isso quebra esse paradigma. Isso quebra exatamente esse argumento, né? Argumento. E assim, é um dos países mais organizados. Cara, eu lembro, viu, Ambrósio? 2014, que, né, parece que foi ontem, a Copa do Mundo aqui, os japoneses, cara, terminava os jogos... todo mundo embora, eles se ajoelhavam ali, tava todo mundo limpando. Cultural. O japonês, pra conversar com uma criança, ele se ajoelha, fica ali mais ou menos na altura, em respeito. Ou seja, tudo isso, os caras que são tidos aí como... E eles têm muito uma questão de disciplina, de cultura confucionista. Isso. E taoísta, né? E curiosamente não são cristãos. Curiosamente não são. Aí alguém vem dizer, mas tem suicídio. Mas às vezes não é necessariamente porque não tem religião.
Você tem que fazer um estudo, né? Porque, geralmente as pessoas acham que a pessoa se suicida porque não tem religião. Existem cristãos que se suicidam todos os dias. Aí você vai responder o que sobre um fato desse? Às vezes é questão de falta de terapia, falta de uma reflexão sobre si mesmo, ocupar a mente, e tem outras coisas. É a questão da depressão. Às vezes a questão da depressão, vício, às vezes a família ali é destruída. Tem muitas causas. Exatamente. Tá, não existe tem muitas causas. O que a gente quer dizer é que e é um ponto importante, nem sempre porque alguém não faz parte de uma religião institucionalizada, não se congrega, ele está longe de Deus, ele está afastado, ele perdeu o senso da moral, o senso da responsabilidade. Aqui um exemplo vivo, nós, né? Você não se congrega há muito tempo já, e eu também, assim, numa igreja, né, cristã e tudo. Não deixamos de ser responsável com o nosso trabalho, com as nossas famílias. Não somos perfeitos. Não, mas longe. A nossa vida, nem eu nem ele se tornamos pessoas viciadas, alcoólatras. E isso é importante a gente falar, porque muitas vezes as pessoas acham assim: o fulano saiu de uma certa religião X, deixou de... Pronto, agora ele vai se perder, ele vai ser a pior pessoa do mundo, ele vai entrar no vício e tudo. Nem sempre. Cada pessoa tem que se conhecer. E ao mesmo tempo, essa nossa reflexão não é falando para as pessoas deixarem as suas igrejas. Exatamente, é importante você falar isso aí. A gente falar isso, porque aqui alguém acha que a gente está militando o povo sair. Não, é você se encontrar. Às vezes você está dentro de uma igreja e não está sendo feliz, e não se encontrou, e se priva de fazer coisas que você nem se condena, mas porque o outro vai falar, o pastor está vendo, ou o fulano de tal se preocupa com a opinião dos outros. E isso é ruim para o seu senso interno, você entra em conflito consigo mesmo, você, né? Quantas vezes você deixa de fazer certas coisas, que, vixe, o que é que vão pensar, porque você se priva ali. E essa ideia justamente é isso, é você não achar que saiu e está totalmente... Agora, o que é que eu digo? Se o camarada ele tem que se conhecer, se eu sair daquele nicho ali, daquele grupo, ou daquela igreja X, daquele, né, e eu me tornar uma pessoa ruim e tal, e fique ali. Não, porque ele faz parte. Exatamente. Se você só consegue ser melhor, se você só consegue ser alguém evoluído, se você fizer parte de uma organização X, de uma instituição X ou Y, de uma igreja... Fique lá, não saia lá. Fique lá, não saia. E você tá bem ali? Tá feliz? Um colega mesmo meu, muito amigo meu, ele vai até ver isso, chegou pra mim, cara, depois que eu já tinha saído, deixado de me congregar, saído de igreja assim há muito tempo, cara, eu fui pra igreja, tive essa experiência X, Y e tal, e eu senti Deus falando comigo e tal, e hoje, você tá bem? Você tá feliz? Você tá em harmonia consigo mesmo? Bros, pode falar mais próximo. Amém, né? Vamos vai se empolgando, vai se afastando do microfone. Eu vou até encostar mais no Balcast. Exatamente. Aí eu falei pra ele, você tá bem, tá feliz, tá gostando? O que foi que eu disse? Eu fui questionar o cara, eu fui dizer, não saia, isso não é assim, não é assado, isso não... Não, eu disse amém. O importante é você estar em consonância, em equilíbrio, feliz. Por quê? Porque eu não detenho a verdade absoluta. Eu não sou dono da verdade absoluta. Ninguém é. Agora, eu tenho o meu estilo. Se alguém quiser vir me perguntar como é que eu entendo Deus, as coisas, como é que eu vejo isso e aquilo, eu vou esclarecer a pessoa. Mas não porque eu ando de porta em porta, batendo na casa das pessoas, ou então, ei, isso aqui é que é o certo, é essa forma de viver aqui, é essa forma minha ou sua. Não, eu acho que eu uso mais a espiritualidade, a crença no divino como um estilo de vida dia após dia, e eu evoluí. Pode falar. E eu evoluí como pessoa, né? Vou até me aproximar do balcão. E eu evoluí como pessoa dentro do que eu vivo. E é um conceito meu. Se eu dizer, hoje eu tenho Deus como um estilo de vida no meu cotidiano. Eu não me congrego nada contra a religião de ninguém, igreja de ninguém, mas não me congrego, não faço parte de um nicho ali religioso. Mas não fico militando contra, não acho contra as pessoas fazendo parte, porque cada pessoa tem uma cosmovisão, tem uma forma de ver, e elas têm que se sentir bem da forma que elas são. Por outro lado, as pessoas que são religiosas, que têm uma igreja, isso é o recado para você, respeitem. Essas pessoas que
não estão dentro de uma instituição. Não diga que essas pessoas estão longe de Deus, afastadas de Deus, porque elas não professam a mesma fé que você professa, né? Ou então o que professa uma filosofia diferente. Tem pessoas que são budistas, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são judeus, tem pessoas islâmicas, tem pessoas hindus que têm o seu estilo de vida, tem sua fé, promulgam a paz. Claro que cada religião vai ter seus conceitos mais amargos, vai ter seus conceitos mais radicais, mas não é uma totalidade daquela religião, né? Tem gente que olha para o islamismo e todos são terroristas. Não, eles têm uma religião mais enérgica, mais forte, mas eles pregam a paz. Porque existem os fundamentalistas, existem as pessoas mais radicais. Mas aí fundamentalista tem em todo canto, né? Vão interpretar o texto de uma forma mais literal, mais incisiva, vão impor. E esse, Sandro, é um questionamento também que eu sempre coloco. Se eu tenho uma ideia de como viver minha espiritualidade, e a pessoa de livre e bom grado, cara, eu gostei dessa tua ideia, me pergunta, tira dúvidas comigo, eu vou expor, porque eu vivo num país laico, democrático, que as pessoas são livres para professar a sua forma de espiritualidade da sua maneira. Mas eu não posso impor, eu posso expor. Eu posso falar aqui como é que eu penso, como é que eu vejo a vida, como é que eu vejo Deus e tudo, mas eu não posso dizer, vocês estão errados e eu estou certo, tá entendendo? Porque a minha visão é a certa. Existem múltiplas ideias de Deus, de religião, e dentro da própria teologia cristã existem múltiplas formas de pensar sobre Deus, sobre muita coisa, claro, sem descaracterizar os pilares, mas para você ver que às vezes dentro de uma própria religião X existem multiformas de pensar sobre trindade, sobre divino, sobre isso, sobre pecado original, sobre muita coisa. Exatamente. Para a galera entender um pouquinho sobre isso aí que você está falando, essa divisão dentro de um próprio grupo, né? Os próprios, por exemplo, os católicos. Nada contra, aqui não é uma crítica, é uma reflexão, uma constatação, uma reflexão. Né? Os católicos eles fazem uma crítica aos evangélicos, né? Aos protestantes, dizendo que no meio dos protestantes existem várias divisões, como se na igreja católica também não tivesse entre os católicos também visões diferentes, né? Tem os carismáticos, exatamente, né? Exatamente, vários grupos que se distinguem ali no meio. Às vezes conseguem viver harmonicamente, exatamente, né? E com suas ideias. Os evangélicos também são do mesmo jeito. Tem os arminianos, calvinistas. Exatamente. Existe os pentecostais, os neopentecostais, que vai ter sua crítica sobre as igrejas mais tradicionais, que as batistas, calvinistas, que tem a sua crítica, mas não vão lá fechar, vão lá condenar. Claro, tem suas críticas mais veladas, mas conseguem viver ali em harmonia. Isso é importante, esse marco de viver em harmonia com ideias diferentes. Lembrando que essa é a visão do Ambrósio, viu? Hoje, o meu pensamento, hoje assim, eu me desfiz de qualquer tipo de religiosidade. Eu tô te analisando também com pois algumas exatamente. falas suas. Assim, as pessoas... Mas o que te fez, assim, tu também foi um cara que se congregou, foi um cara que fez parte de uma religião ali organizada e tudo, e o que te fez realmente deixar, assim, porque às vezes é uma coisa e às vezes são várias, né? Exatamente, não existe, cara, por exemplo, um fator determinante X. É o que eu acho pode também. Ser vários fatores. E não é uma coisa só, né? Às vezes alguém acha, é só um estupim. Às vezes alguém está numa igreja XY e vê algum escândalo, alguma corrupção, ou não se dá bem com alguém da liderança, aí a pessoa acha, fulano de tal saiu revoltado, fulano de tal saiu... Não, ali foi só o estupim. Eu fiz uma live agora, né? A gente conversou sobre isso, e muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Por que você se decepcionou com o ministério? Você brigou com alguém... Cara, até hoje sou amigo da grande maioria. Ninguém consegue ser unânime, né? Eu não sou amigo de todos, ou seja, eu sinto falta de algumas pessoas. Porque é amizade, né? Eu tenho muitos amigos que eu passei um tempão dentro ali de uma igreja e fiz as amizades e tudo. Mas você conversa até hoje com todos? Converso. Com todos? Converso. Não tenho aquela amizade. Alguns eu tenho uma amizade mais chegada porque já tinha. Exatamente. Mas assim, ao respeito, a conversa, quando se vê, fala... E outra coisa, claro, que quando você está numa igreja X, você vai ter suas reivindicações, suas críticas. É natural, até num ambiente religioso. Mas quando você sai, quando você vai ganhando experiência, você vai vendo, mas eu briguei por isso, eu questionei isso.
E assim, aí você vai dizer, não é uma coisa só. Não, de forma alguma. Você passou muitos anos ali, e você ainda fica naquela... Mas não é por um motivo X, são várias coisas. É várias experiências que levam você a tomar decisões. Eu posso ser sincero aqui? Pronto. Cara, se eu quisesse... É o contrário, exatamente o contrário. Se eu quisesse status, se eu quisesse prestígio, entendeu? Se eu quisesse, assim, ter uma posição diferenciada em detrimento de outras pessoas que fazem parte do mesmo grupo, que faziam parte, eu estaria lá, entendeu? Sim, era o de menos, é o contrário. O principal fator que foi determinante, além de muita coisa que, cara, você vai enxergando, você não vai concordando, isso aqui eu não concordo, isso aí é normal, acho que todo mundo passa por isso, embora nem todos tenham a coragem de assumir e de enfrentar, de falar, né? O que determinou para mim, o que foi determinante é a falta de evidência daquilo que se é falado, daquilo que se é prometido dentro de um livro que é tido como livro sagrado, um livro que é a palavra de Deus, um livro que que é poderoso, que faz muitas coisas. Então, assim, eu conheci o Evangelho no ano de 2001 para 2002, cara. Eu tinha ali por volta de 18 para 19 anos. Entendeu? Então eu tive muito tempo vivenciando isso, experiência longa, sabe, nisso, e não foi da noite pro dia, porque o que as pessoas acham que é tipo assim, você tava lá feliz sendo católico, ou sendo evangélico, ou sendo macumbeiro, e da noite pro dia você deixou de ser. Não existe, é um processo, cara. Aí as pessoas estão me perguntando e estão me chamando de ateu. Pode chamar de ateu, não estou preocupado com nomenclatura. Me perguntaram, mas você hoje é o quê? Você se identifica porque as pessoas são tão religiosas, o que me deixa indignado e impressionado é isso. As pessoas são a religiosidade é tão impregnada nas pessoas, porque quando você sai da religiosidade, aí as pessoas, mas por que você saiu? Mas você hoje é o quê? Elas querem que você diga, você se enquadre e num outro grupo. Não, eu saí de um grupo religioso. Você é ateu? Eu não estou preocupado com o nome. Pode me chamar de ateu, pode me chamar de ator. Geralmente as pessoas eu simplesmente consegui enxergar a coisa de uma outra forma. Sandro, eu até entendo essa parte. Geralmente as pessoas julgam pelo estereótipo dos seus comportamentos, da sua fala, e eles lhe rotulam. Isso. Esse fulano é isso, ele é disso. Hoje o país está muito assim, em rotular as pessoas. E às vezes o cara nem se considera daquele nicho do... Mas, como o mundo é feito de pontos de vista, ideias, ele vai ter ali algum senso de uma ideia. Mas às vezes as pessoas acham que você sai de uma religião para montar outra, para montar outro nicho, ou porque... Não! Porque o cara não se identifica com aquele estilo, com aquela forma de ser. E uma coisa que você falou, que serve hoje para muito, é isso. Você olha, você está dentro de uma religião e você interpreta aquilo. As pessoas dizem, aqui Deus vai lhe abençoar, aqui você vai ter isso, porque Deus ama, acampa os seus anjos ao redor dos que o temem, os livra. Aí você vai se chocar com todas essas promessas, todas essas ideias com a realidade da vida. Que às vezes é cruel, que é nua e crua, que faz você questionar certas coisas. Aí você vai se perguntar, é que nem você falou, né? Mas Deus não cura. Quantas pessoas de bem, boas, religiosas, fiéis ali no ritualismo, morreram na pandemia, morrem de alguma doença, porque nós somos um ser que a gente vai... O nosso corpo vai deixando de produzir colágeno, as células vão ficando mais defeituosas e a gente vai dando a manutenção no nosso corpo, mas sabendo que ele tem uma finitude. Eu vi até uma vez o cara falar que muitas vezes a gente cria a esperança, né? Vida pós-morte e todo mundo, e isso não é errado, um futuro vindouro e tudo, porque a gente sabe da finitude, a gente sabe que vai morrer, a gente sabe que nós somos perenes aqui, né? A nossa finitude aqui é rápida em decorrer do tempo que o universo e o planeta existe. E isso faz você se abalar, faz você temer. Já quando você vai se encontrando, você vai aceitando essa realidade, você vai vivendo mais em paz. E quando você choca uma realidade com outra, que você criou uma perspectiva e ela não se cumpriu, aí alguém vai dizer, é porque você não teve fé suficiente, é porque você não foi fiel o suficiente, é porque todo mundo vai arrumar uma desculpa. Não, a religião ela tem várias desculpas, cara. Vamos lá, não é um Deus que
que acampa, livra as pessoas do mal, como está lá em Salmos, vão para os hospitais. Quantas pessoas boas estão lá sofrendo? Quando você olha para o mundo desigual, injusto, cheio de guerras, tá entendendo? Isso se choca. Por isso que existe a sua fé, que é movida à esperança, uma perspectiva, né, futura de alguma coisa que você acredita que vai acontecer. E existe a realidade nua e crua, quando você olha para a vida de forma nua e crua. Aí você vai ter que balizar isso, se consegue viver com essas esperanças e essa realidade nua e crua ou não. Tanto faz. O mais importante é o quê? Eu falei até para um colega. É aqui. Enquanto nós estivermos aqui, procurarmos evoluir como pessoa, como ser humano, melhorarmos o mundo, não poluirmos o meio ambiente, respeitarmos as pessoas, as suas diferenças, tá entendendo? Respeitarmos, entendermos as pessoas, o mundo tem que ser mais tolerante, o mundo tem que para as pessoas viverem em paz. Enquanto a gente quiser impor nossas verdades, enquanto a gente quiser impor os nossos pontos de vista, não só expor, porque todo mundo pode expor, mas impor, e condenar o outro, e criticar o outro, e chamar o outro que o outro não tem isso, e condenar o outro, eu acho que esse não é o caminho, né? Mas é porque se você não andar aqui, assim, não funciona, o que eu acredito, o que eu leio aqui, diz que vai acontecer isso e assim. Mas é sua opinião. Às vezes tem coisa, trate dali. Não enche o saco dos outros. Não, mas porque a minha Bíblia, o meu livro sagrado diz isso. Viu, o Ambrosio? cara não quer saber disso. É pra você. Se o cara disser, macho, eu não tô interessado nisso não acredito nisso. Respeite. Exatamente. Respeite as viu, pessoas. Ambrosio? Assim, a forma como eu entendo hoje, como eu penso, até um conselho aqui, se é que eu posso dar conselho para alguém, mas viva a sua religião, como o Ambrosio falou. Se isso te faz uma pessoa melhor, se você está feliz, se você tá feliz, se você não infringe nenhuma lei, se você não causa não tá ali por medo, não tá por medo ou por barganha, exatamente. Se isso te traz um conforto, porque eu entendo que as pessoas, todos nós, isso é normal do ser humano, pensar na finitude da vida, né? Que será depois, como que será? E aí com essa história de salvação e de condenação, isso entrou na mente da humanidade. Terror psicológico. Exatamente. Para as pessoas. Hoje eu enxergo só como uma forma de manipulação de uma grande massa. Você não é obrigado a concordar com isso. Aqui mas é uma reflexão, não é impondo verdade, ninguém precisa concordar. Você pode refletir, pode discordar ou concordar e faz parte. Então, assim, se você pensar Deus, se você pensar uma religiosidade, para que aquilo te traga um conforto, né, interno, sabe, que te acalme nesses questionamentos que deixa o ser humano louco. Lhe torna uma pessoa melhor. Exatamente. Eu tô falando isso porque eu vivenciei isso, sabe? O medo de não estar agradando a um Deus que é todo poderoso e que vai lhe punir se você errar, e que mesmo que você... Cara, tem uma passagem, eu não vou lembrar dessa passagem agora. Pronto. Que o próprio Cristo, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Evangelho, ele apresenta essa liberdade para as pessoas e diz assim: não, agora você é uma pessoa liberta, você é uma pessoa livre. Mas ao contrário, você quando entra no Evangelho, você não tem essa paz, esse sossego, porque você precisa, é como se você fosse um eterno aluno que você precisasse tirar 10 todo o tempo. Porque no dia que você tira um 8, que é uma nota show de bola, sim ou não, mas, você se culpa muito, né? Você se culpa, cara. E se cobra por uma perfeição de que você não tem, que não vai alcançar, humano, que não, o ser humano não vai... Você falha, você se equivoca. Exatamente. Tá então, entendendo? assim, é por isso que hoje, cara, assim, hoje eu posso sim dizer que eu sou uma pessoa livre. Livre de quê? Desses questionamentos, dessa pressão que eu vivia. Eu não devo novos horizontes, eu não devo satisfação a Deus algum. A minha vida... E eu entendo a vida, Ambrosio. Eu respeito quem acha que após essa vida haverá uma vida após morte, no paraíso, ou seja, lá onde for. Ok, é um direito seu de pensar. Eu entendo que acabou aqui, já era. Então é por isso que me faz ser um ser humano melhor. É exatamente por entender que eu só tenho essa oportunidade, não vou ter outra. Só para concluir, que eu tento ser um pai melhor, um amigo melhor,
um profissional melhor. Você tá entendendo? Entendi. Então é exatamente por isso. Então, hoje eu posso dizer que eu me tornei um ser humano melhor, nesse sentido. E mais humano, né? Mais humano. Agora, entendendo isso te trouxe paz, te trouxe... né? Porque a gente tem uma ideia, por exemplo, Paulo, em uma das suas cartas, ele diz assim, se eu esperasse Deus só nesta vida... Seria o mais miserável. Miserável. Mas nem todo mundo... Tem pessoas que estão em paz com essa ideia. Cara, morreu, desligou. Acabou, eu nem existia antes, passei a existir. E ele vive tranquilo, em paz, não vai fazer o mal a ninguém, não deixa de ser um bom ser humano, de pagar o que deve, os seus impostos, de contribuir para a sociedade, de tentar melhorar. E reconhece as suas imperfeições, Sim. Não se cobra, tenta analisar as coisas e auto-evoluir, fazer uma auto-reflexão e dizer, não, isso aqui tem melhorado minha vida, isso aqui não. Eu acho que isso aqui não é bom para mim, isso aqui não está sendo bom porque eu estou levando prejuízo aqui a terceiros, a minha família ou alguém. Isso aqui polui o meu ambiente, não é legal. Então ele vai vivendo em harmonia ali consigo mesmo, com a vida. Isso é uma forma de espiritualidade, né? O nosso grande problema, o grande problema do ser humano, e isso é criado na história, é que sempre a gente tem que olhar para... Sempre a referência tem que partir daqui. E não, isso aqui é porque essa caixa aqui, é esse monopólio aqui. A gente monopoliza Deus, bota dentro de uma caixinha aqui. Não, Deus é isso aqui. Isso aqui. Você vê que a própria Igreja Católica tem um dos ritos dela, que fora dela não há salvação. Sim, olha só. Verdade. Agora eu indico a vocês um filme, Os Dois Papas, que é o Papa Emérito, que era um alemão, e o que morreu, o Papa Francisco, fazendo um diálogo. Fazendo um diálogo sobre a vida, sobre as reflexões, como nós estamos fazendo, sobre a religião em si. E eu achei interessante que uma das falas dele é que eles mesmos vão colocar ali em questão de que muitas das coisas que a igreja ao longo da vida alimentou, ao longo da vida colocou, impôs como dogma, não passa de tradição. Não é que era daquele jeito, era para aquele momento, para aquela época, para aquela coisa. Eles mesmos confessam isso. E a Biblioteca do Vaticano é enorme, existem livros lá sagrados, existem coisas lá que nem os historiadores têm acesso. Quer dizer, se você for analisar ao decorrer da história, quando Constantino coloca o cristianismo como religião oficial, não deixa de ser um ato político de unificar Roma. Roma se rompeu, veio a Idade Média alta e baixa, se tornou feudos, grandes conglomerados ali aristocráticos, que eram dominados ali por fazendas, e a figura principal, né, a dominadora das ideias e das mentes humanas, ficou a igreja por 1000 anos. É por isso que todo grande cientista saiu da igreja. É por isso que as universidades foram criadas na igreja, porque eles eram detentor do latim, do conhecimento, de tudo. Só que dentro da própria igreja, monges e padres questionaram a fé, questionaram dogmas, questionaram muitas coisas. E se hoje nós vivemos num mundo altamente plural de ideias, de religiões diferentes, é porque as pessoas passaram a questionar, passaram a entender certas ideias e anexar a sua ao longo das culturas e da história. E é por isso que eu sempre falo que não existe uma religião pura, né? As religiões, elas fazem sincretismo, elas se misturam. Não é um dado meu, isso é falando dentro da história e da antropologia. Muitas das coisas que as religiões professam ao longo do tempo vêm do Egito, vêm da Pérsia Antiga, vêm dos babilônios. Se você estudar a história e a cultura, você vai ver coisas bem parecidas, bem semelhantes entre as histórias que você vê em certos livros sagrados, entre outros, né? Até quem fala em plágio. Mas o que é que isso constata? Que ao longo da vida o ser humano foi mesclando, foi questionando, foi juntando ideias XY até chegar naquilo que ele achava um equilíbrio comum com seus interesses para governar, para manter o povo em unidade. Depois que as populações começaram a se aglomerar em civilizações, em cidades, elas passaram a ter códigos de conduta, religião, né? Não era mais aquela coisa simplista, mais aquela coisa muito nômade, né? Aquela coisa mais aquela religião mais primitiva, como o cristianismo primitivo, o judaísmo primitivo. Não, eram coisas mais sofisticadas, que tinha que ter controle, organização e tudo isso, né? Mas assim, o ponto é esse, né? A gente... O questionamento, ele não cabe só na questão da religiosidade, né? Eu acredito tudo, que né? na sua vida, no geral, questione. Em tudo. E é isso, viu? A grande reflexão, né, que a gente faz, sigam
né, o perfil do Sandro aqui. Sandro Nascimento. Balcast. Balcast. Ale Nascimento. Eu tenho o meu, João Ambrosio, mas eu tenho o hábito de refletir. E também estou botando algumas coisas lá. Então vamos passar direitinho. Vamos passar. Você está falando aqui do Instagram, né? E no YouTube. YouTube, Balcast85. Balcast85 é o nosso perfil no YouTube. Sigam lá. Siga. Eu tenho o meu, que é João Ambrosio. João Ambrosio no YouTube. No YouTube. Depois eu vou postar na bio. E no Instagram? No Instagram eu criei um hábito de refletir. Certo. Né? Aí, o nome é esse? Hábito? Hábito de refletir. Sigam lá, Hábito de Refletir. E tem as minhas redes, que é fechado, eu criei esse mais aberto, que a gente botar os vídeos, os cortes lá, né? E para as pessoas verem tudo. E tem o meu, que é João Ambrosio, João ponto, né? Underline ali, Ambrosio. Mas o principal vai ser esse, o hábito de refletir. Depois eu vou divulgar, botar nos meus stories do... Show de bola. E o meu, Ale Nascimento 80 no Instagram. No YouTube, você já sabe, Balcast 085. É com a gente. Vai, pode concluir. Pronto, concluindo, a reflexão que se faz é isso. As pessoas têm o direito... Estado e igreja, apesar de serem coisas que hoje estão bem próximas, né, no mundo contemporâneo, mas desde lá do finalzinho do século XVIII, XIX, houve uma ruptura de separação. Justamente porque para as pessoas pudessem expor suas ideias, pensar de forma diferente e não serem guilhotinadas, perseguidas, mortas, né? Não surgissem movimentos como surgiu na época do nazismo, onde, né, Hitler queria fazer uma Alemanha forte que se sobrejugasse que as outras nações todas se sobrejugassem àquela ideia e tudo, e exterminaria mesmo. A solução final: extermina quem tem que exterminar, escraviza quem tem que escravizar, matando opositores. Quem sabe a história do nazismo, o nazismo realmente matou pessoas que pensavam diferente, né? Queimou ideias diferentes, livros diferentes, deturpou teorias diferentes. E eu acho que nem nós, como no marco civilizatório, não queremos isso para nós hoje. A gente quer o quê? Pensar de forma individual, sem que as nossas ideias não venham ferir, degrenir a pessoa de alguém, ou você usar a sua ideia para degrenir a pessoa, para você rebaixar alguém, para você cometer crimes de calúnia, difamação. Não. Pensar, refletir, questionar, discordar com respeito, entender o outro lado, refletir sobre o que as pessoas também pensam, falam, fazer uma oposição ali, um questionamento, né? Rebater aquela ideia de uma forma sadia, respeitosa. Sim, exatamente. Eu acho que a gente caminha para isso. Eu acho que hoje, como sociedade, para a gente evoluir, a gente pode viver em uma sociedade que você olha para ela, você vê pessoas pensando diferente, religiões diferentes, filosofias diferentes, e você vive em harmonia, se você tiver o mútuo respeito. Isso é que traz paz. Mútuo respeito. Eu não posso... Tem um filósofo que diz: eu não posso concordar com nada que tu disser, mas eu defenderei até a morte o direito de dizê-la. Quer dizer, eu não preciso concordar com tudo, mas eu preciso te respeitar, eu preciso deixar você falar, você expor suas ideias como eu exponho as minhas. E mesmo pensando diferente, a gente vive em harmonia, porque eu e o Ale pensamos diferente, quem está nos ouvindo pode pensar diferente ou igual a gente, mas nós temos objetivos comuns: paz, uma sociedade melhor, uma educação melhor, saúde para todos, um mundo mais igual, menos desigual, uma equidade melhor. A gente pode ter tudo isso. Não é comunista não, né? Daqui a pouco vamos dizer, viu? Quer dizer, e é uma ideia da igreja primitiva, que nos primeiros séculos os cristãos se reuniam, pegavam suas propriedades e suas riquezas, não sei se é porque acreditariam na volta de Cristo naquele momento. A determinação, né, lá em Atos era isso. Né? Dividiam igualitariamente. A instituição dos diáconos foi justamente para corrigir desigualdade. As viúvas dos judeus, as viúvas dos romanos, dos gentios vão receber a mesma proporção. Que é isso? Igualdade, equidade. Entendeu? Analisar as pessoas dentro das suas necessidades e tentar dividir o mais justo possível. Ser o mais justo possível. E justiça está presente na Constituição, está presente na Bíblia, no Alcorão, está presente em vários outros livros considerados sagrados. A questão de ser justo, a questão do respeito, a questão da paz, né? Questões que você pode comungar, né? Tem um ecumenismo ali comum.
Porque as religiões, ela tem suas divergências, mas ela tem pontos em comum. E a gente vive em paz, que é a principal coisa. A gente vive em paz. Então, independente da sua religiosidade, da sua espiritualidade, independente da sua filosofia, da sua forma de ser, viva o aqui e agora, o tempo presente, objetivo. Não muito de perspectiva futurística e nem de nostalgia, nem das coisas do passado, mas viva o aqui e agora bem, com responsabilidade, com consciência ambiental, com amor, altruísmo, empatia pelas pessoas, se avaliando todo dia o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso ser menos egoísta, porque às vezes nós seres humanos somos um pouco egoístas. Verdade. Eu acho legal que às vezes, dentro da cultura judaica, sacar, que é você fazer uma caridade, né? Às vezes alguém faz uma caridade para aparecer, para querer ser bom diante das pessoas, e a ideia, a filosofia disso, dentro do judaísmo, é você fazer aquilo ali para que você se autocorrija do seu egoísmo. Olha aí, eu estou dando isso aqui não é para aparecer, porque Deus vai se agradar de mim, essas coisas todas, não. É porque eu estou me sentindo muito egoísta e quando eu compartilhar isso aqui que é meu, eu estou sendo menos egoísta, eu estou evoluindo. Exatamente. Como ser humano. E é isso. Não é pensando em paraíso, perspectiva futura, é evoluindo como ser humano, como pessoa. Então a gente tem que ter muito essa perspectiva. Não tirando a esperança de ninguém, a fé de ninguém, a forma das pessoas serem, cada um tem a sua, cada um é feliz do seu jeito, da sua forma, mas também você não julgando o seu próximo, porque ele não crê da forma que você crê, porque ele não vê o mundo da forma que você vê, não impondo isso, porque se você impor isso, você acaba sendo intolerante, você acaba agindo sem até nem perceber, de violência, porque você quer impor, aí você julga, você condena, tá entendendo? Aí você quer tirar o direito que aquelas pessoas conquistaram, né? Então, tem que se refletir nisso. E foi boa essa nossa reflexão. O que eu quero concluir aqui dizendo que estamos junto, meu parceiro, para a gente ter o hábito de refletir aqui no Balcast, né? Vamos sempre estar fazendo uma reflexão aqui, sempre estar tendo uma conversa sobre algum tema, alguma coisa, algum livro, algum tema, alguma situação do mundo contemporâneo, ou então alguma coisa da história. Alguma atualidade. O que eu quero propor que nos próximos a gente fale aí sobre as concepções, né, divinas. E mais na frente eu quero falar também sobre filosofia, sobre os pré-socráticos, que foi uns filósofos que... Aqui você vai falar do que você quiser. Então é assim, esse é o perfil Balcast 085, é um perfil de análise, de opiniões. Você é livre para expressar. Se você tem a sua, seja muito bem-vindo, assim como o Ambrósio é muito bem-vindo aqui. Com respeito, todo mundo aqui expõe suas ideias sem impor, né? E discordando ou concordando, a gente se respeita. E é isso aí. Diálogo Por isso acima que de tudo. No meu perfil lá, o hábito de refletir. A gente pode refletir porque faz parte do ser humano. Questionar e fazer reflexões. Ou fazer reflexões e questionar. Isso esteve presente dentro das filosofias, da história, das culturas. E hoje se criou essa ideia de mundo, de ciência, de todos os conceitos que a gente tem hoje, foi através de pessoas que refletiram, questionaram. E o mundo está em evolução, nós estamos em evolução. E por aí vai, estamos aqui para refletir junto com você, passar aqui o que a gente refletiu e você pode analisar, pode tirar alguma coisa que foi de proveito para você ou não. Porque quem sabe o cara, por exemplo, o menino falou aqui, o Sandro, alguém está lá num nicho X, uma religião X, está bem, está feliz, mas quem sabe alguém está lá angustiado, quem sabe alguém está lá cheio de questionamentos e que às vezes o que você fala aqui já dá uma luz para ele, já vai se vir, e ele está ali por medo, porque tem medo do que pensar diferente, do que as pessoas vão dizer se ele sair e tudo aquela coisa. Existem pessoas que estão em ambientes que não concordam com tudo. Você vê que tem certos lugares que você é proibido de questionar. Se você quer ser um crente salvo, eu já vi isso, viu? Você quer ser um crente salvo, o crente salvo ele obedece, ele não questiona, né? Ele segue aquilo ali cegamente. É uma cartilha bem conhecida. Eu acho que não é por aí. Saia desse lugar. Se você está em algum lugar que lhe impede de questionar... De pensar, não, eu acho que não é... Eu acho que tudo se constrói com reflexão, com questionamentos e que leva a um bem comum de todos, né? É uma espécie de uma democracia entre os que estão ali, né? E concordar com os melhores pontos de vista, sempre buscando isso, né? O justo, o mais humano, né? Para você ser altruísta, para você
você realmente se compadecer, porque existe injustiça no mundo, existe muita gente sofrendo, existe desigualdade no mundo, existe muita coisa ruim no mundo e que as pessoas têm que lutar contra isso. É verdade. Lutar contra isso. Meu irmão, tamo junto. Então até, é isso? Mais alguma até coisa? o próximo podcast, até a próxima reflexão. Então tamo junto. Tamo junto. É isso, viu? pessoal. Siga o perfil e acho que por hoje é só, não é isso? Só. Até o próximo. Vai ter mais. Até o próximo. Foi show.